Dando sequência, então, ao estudo dos três tipos de espiritualidade, na oportunidade anterior, nós estudamos a espiritualidade do monte, onde a ênfase está no êxtase sem entendimento. Hoje, sendo a terceira parte desse estudo, a espiritualidade do vale, discussão sem poder. A leitura bíblica base para esta meditação encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 9 ao 29. Como já lemos na abertura desse estudo, nós não leremos agora em detalhes, mas sim pontualmente algum texto que se faça referência a esta base. Os 9 discípulos de Jesus estavam no vale cara a cara com o diabo, sem poder espiritual, colhendo um grande fracasso. A razão era a mesma dos 3 que estavam no monte. Em vez de orar, estavam discutindo. Aqui aprendemos várias lições. Em primeiro lugar, no vale, a gente sofrendo o cativeiro do diabo sem encontrar na igreja solução para o problema, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 18. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se, ajoelhando-se diante dele, rogou: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá." Eu acredito que esse texto não esteja correto. Vamos trocar pelo Evangelho de Marcos. Onde quer que este o toma, joga no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Aqui está um pai desesperado, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 17, 15 e 16. Não, aqui é Mateus mesmo. Marcos só tem 16 capítulos. Mateus. Nos diz o verso 15: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. O diabo invadiu a sua casa e está arrebentando com a sua família, está destruindo o seu único filho. Aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios que tornavam a sua vida um verdadeiro inferno. No auge do seu desespero, o pai do jovem correu para os discípulos de Jesus em busca de ajuda, mas eles estavam sem poder. A igreja tem oferecido resposta para uma sociedade desesperançada e aflita? Temos confrontado o poder do mal? Conhecimento apenas não basta, é preciso revestimento de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Em segundo lugar, no vale, a gente desesperada, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo envolvidos numa discussão infrutífera. Marcos, eu acredito que seja Marcos mesmo. Vamos alterar aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 14 ao 18, que nos diz assim: Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observavam
um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, Jesus, verso 16, Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: O que discutis com eles? Verso 17. Contudo, o homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Os discípulos estavam envolvidos numa interminável discussão com os escribas, enquanto o diabo estava agindo livremente sem ser confrontado. Eles estavam perdendo tempo com os inimigos da obra em vez de fazer a obra. Conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 16. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: O que discutíeis com eles? A discussão muitas vezes é saudável e necessária. Contudo, passar o tempo todo discutindo é uma estratégia do diabo para nos manter fora da linha de combate. Há crentes que passam a vida inteira discutindo empolgantes temas na escola dominical, participando de retiros e congressos, mas nunca entram no campo para agir. Sabem muito e pouco fazem. Discutem muito e trabalham pouco. Os discípulos estavam discutindo com os opositores da obra. Conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14, que declara: Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Discussão sem ação é paralisia espiritual. O inferno vibra quando a igreja se fecha dentro de quatro paredes, em torno dos seus empolgantes assuntos. O mundo perece enquanto a igreja está discutindo. Há muita discussão, mas pouco poder. Muita verborragia, mas pouca unção. Há multidões sedentas, mas pouca ação da igreja. Em terceiro lugar, no vale, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco sem ser confrontado, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 17 a 18, ou e 18. Contudo, o homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Há dois extremos perigosos que precisamos evitar no trato desta matéria: subestimar o inimigo. Os liberais, os céticos e incrédulos negam a existência e a ação dos demônios. Para eles, o diabo é uma figura lendária e mitológica. Negar a existência e a ação do diabo é cair nas malhas do mais ardilhoso satanismo.
O segundo erro é superestimar o inimigo. Há segmentos chamados evangélicos que falam mais do diabo do que anunciam Jesus. Pregam mais sobre exorcismo do que arrependimento. Vivem caçando demônios, neurotizados pelo chamado movimento de batalha espiritual. Como era esse poder maligno que estava agindo no vale? O poder maligno que estava em ação na vida daquele menino era assombrosamente destruidor, conforme Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 18 e 22. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Muitos, conforme o verso 22, muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 39, declara: um espírito se apodera dele e, no mesmo instante, faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões até espumar pela boca, jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. A casta de demônios fazia esse jovem rilhar os dentes, convulsionava-o, lançava-o no fogo e na água para matá-lo. Os sintomas desse jovem apontam para uma epilepsia, mas não era um caso comum de epilepsia, pois além de estar sofrendo dessa desordem convulsiva, era também um surdo mudo. O espírito imundo que estava nele o havia privado de falar e ouvir, de comunicar-se. A possessão demoníaca é uma realidade dramática que tem afligido muitas pessoas ainda hoje. Os ataques àquele jovem eram tão frequentes e fortes que o menino não crescia, mas ia definhando. O poder maligno em ação no vale atingia as crianças, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 21 e 22. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. A palavra usada para meninice é brefos, palavra que descreve a infância desde o período intrauterino. O diabo não poupa nem mesmo as crianças. Aquele jovem vivia dominado por uma casta de demônios desde a sua infância. Há uma orquestração do inferno para atingir as crianças, conforme o livro de Êxodo, capítulo 10, versos 10 e 11. E o faraó afirmou: em verdade, precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Mas há de ser assim. Mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vós mesmo pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Se Satanás investe desde cedo na vida das crianças, não deveríamos nós, com muito mais fervor, investir na salvação delas?
Se as crianças podem ser cheias de demônios, não poderiam ser também cheias do Espírito Santo? O poder do maligno em curso age com requinte e crueldade, conforme Lucas capítulo 9, 38. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Este jovem era o único filho. O coração do Filho único de Deus enchia-se de compaixão por esses filhos únicos, por seus pais e por muitos, muitos outros. Ao atacar esse rapaz, o diabo estava destruindo os sonhos de uma família. Onde os demônios agem, há sinais de desespero. Onde eles atacam, a morte mostra sua carranca. Onde eles não são confrontados, a invasão do mal desconhece limites. Em quarto lugar, no vale, os discípulos estão sem poder para confrontar os poderes das trevas. Conforme 3 registros, Mateus 9:18 declara: Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se, ajoelhando-se diante dele, rogou: Minha filha... Não, amados, este aqui não é Mateus, é Marcos, me perdoem. Marcos 9:18, onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 40, declara: Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 16, declara: Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Por que os discípulos estão sem poder? Existem demônios e demônios. Evangelho de Marcos, capítulo 29, assim o declara. E Jesus lhe advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Há demônios mais resistentes que outros, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 19 e 21. Então os discípulos chegaram a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por qual motivo não foi possível expulsá-lo? Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Há hierarquia no reino das trevas, conforme a carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os discípulos não oraram, conforme Marcos capítulo 9, versos 28 e 29. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Embora não esteja aqui no texto essa explicação, Jesus não estava falando da oração e do jejum no ato da expulsão, mas do antepreparo, um momento anterior de preparo. Não há poder espiritual sem oração. O poder não vem de dentro,
mas do alto. Os discípulos também não jejuaram, conforme lemos em Marcos 9, capítulo 9, dos versos 28 a 29, onde Jesus diz que existem demônios que só são expelidos através do jejum e da oração. O jejum nos esvazia de nós mesmos e nos reveste com o poder do alto. Quando jejuamos, estamos dizendo que dependemos totalmente dos recursos de Deus. Os discípulos tinham uma fé, mas era tímida, conforme Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram por qual motivo não foi possível expulsá-lo. E ele respondeu, no verso 20, por causa da pequenez de vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé não olha para a adversidade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. Jesus disse para o pai do jovem, se podes, tudo é possível ao que crê, conforme Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. O poder de Jesus opera muitas vezes, e eu diria que sempre, mediante a nossa fé. Amanhã daremos sequência com o último tópico desta mensagem que nos ensina os 3 tipos de espiritualidade. Estudaremos a espiritualidade de Jesus. Que Deus nos abençoe.